Muitas notícias na manhã deste sábado. Na verdade, são muitas notícias derivadas de praticamente 2 ou 3 assuntos. Propostas do Porto. Chegou alguma coisa? Nino, André, na mira do clube português? Como é que vai funcionar isso? Eles vão vir atrás? Tem proposta no valor? Sondagem? Alguém entrou em contato com o Fluminense? O Fluminense vai vender todas essas respostas nesse vídeo aqui. Além disso, a gente também vai ter notícia sobre o jogo de volta, na verdade o jogo de ida nessa semana contra o Fortaleza, que pode ser no Castelão, já foi citado Brasília, enfim, você vai entender melhor toda essa confusão. E a notícia que abre esse vídeo aqui do Raiz Tricolor é uma notícia sobre Fernando Diniz, né? Na tarde e noite dessa sexta-feira, Fernando Diniz foi sondado pelo Atlético Mineiro, tem vídeo aqui no canal explicando toda a situação, e o treinador recusou. E um dos motivos para o treinador recusar, nessa informação que eu trago aqui também com exclusividade, foi, além de todos esses que já foram citados, que estão no vídeo de ontem, foi também o fato da garantia, e aí é a hora em que eu falo sempre de que tem um lado ruim e um lado bom, né? A garantia e a tranquilidade que a gestão atual, Mário Bittencourt, dá para o treinador trabalhar. E esse treinador, no caso, não só o Fernando Diniz. A vontade de trazê-lo de volta e o fato do histórico do Mário Bittencourt não ser um histórico de encerrar trabalhos pelo meio, né? Não ser um histórico de demissão de treinadores. Isso contou ali com um peso para Fernando Diniz também rejeitar a oferta do Atlético Mineiro. Afinal de contas, enfim, até ouvi isso ali de uma fonte mais próxima ali do treinador, né, de que não usou essa comparação exatamente de Lisca, mas é uma situação diferente, né? O que eu vi ali mais perto era por exemplo, não teria o medo, o risco de Fernando Diniz estar recusando hoje o Atlético Mineiro, um time com, obviamente, mais investimento, para amanhã ele estar demitido do Fluminense. Então essa tranquilidade dá. O que eu falo do lado ruim e do lado bom? Porque a gente viu em alguns momentos, como no ano passado, com o Roger Machado, né? O Fluminense talvez demitindo 2 semanas depois do que deveria demitir, já que era um trabalho que já vinha mostrando que não teria evolução. No caso de Fernando Diniz, eu diria até de Odair Hellmann também, o Fluminense tá pagando pra ver. No de Odair Hellmann pagou pra ver, o treinador depois se mandou lá pra Arábia, mas até enquanto esteve aqui entregou um bom resultado, acima do que era esperado. Já no caso de Fernando Diniz, vai seguindo com isso também, e aí a gente só vai saber mesmo se funcionou, se não funcionou, ao final da temporada. Fato é, Fernando Diniz ganha muita moral, e o Fluminense também ganha muita moral com esse tipo de coisa. Um rápido histórico, tá? Dos treinadores da gestão Mário Bittencourt, e aí já com detalhes acrescentados. O próprio Mário Bittencourt já assume com o Fernando Diniz no comando, é fato público e notório, né? De que a demissão do treinador em 2019 foi feita muito mais por vontade do Celso Barros, que não gosta, né, do Fernando Diniz, do trabalho de Fernando Diniz. Isso já foi declarado algumas vezes pelo próprio Celso e pelo próprio Mário, de que quem tomou aquela decisão ali, de certa forma, os dois estavam em comum acordo, mas a decisão era prioritariamente do Celso, comandar o futebol. A contratação de Oswaldo de Oliveira, independente da contratação ou não, a demissão de Oswaldo de Oliveira, ela só acontece por causa do gesto obsceno lá, do xingamento que ele faz em direção ao torcedor do Fluminense, ou seja, não foi uma demissão comum de não estar rendendo. E o outro treinador que acabou sendo demitido do Fluminense, isso tudo ali com 2 meses, né, de Mário Bittencourt no comando. O único treinador que acabou sendo demitido do Fluminense nesse tempo inteiro, nesses últimos 2 anos, quase 3 anos, na verdade, foi o Roger Machado, nesse exemplo que eu citei. O outro foi o Odair Hellmann, esse saindo do time por opção própria, assim como Abel Braga também saindo do time por opção própria. Enfim, giro de notícias, vamos embora nesse sábado. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Se você gostar desse vídeo, você deixa o like aqui embaixo. Se você gostar aqui do canal, você deixa o like aqui embaixo também, mas se inscreve, não dá mole aí não. E eu preciso te avisar que a Bet7k patrocina esse vídeo aqui do Raiz Tricolor. Por que eu preciso te avisar isso? Primeiro porque eles pagaram pra eu te avisar isso, né? Então isso é óbvio, eu tenho que te avisar. Mas não só por isso, que é pra te recomendar. Neste domingo tem Fluminense e Red Bull Bragantino em Volta Redonda. E você pode ir lá fazer a sua aposta
esportiva na Bet7k, ganhando até uma grana legal de bônus, caso faça o seu primeiro depósito. A explicação está aqui embaixo na descrição. Se você depositar até R$ 1.200, você dobra no seu primeiro depósito o valor que você depositar. Importante dizer, vale destacar, porque eu faço anúncio de empresa que faz sentido aqui. A Bet7k tem um suporte 24/7, ou seja, tá online direto o suporte deles, e o layout é fácil. Então, mesmo você que não manja nada de aposta e tal, você clicando aí, se cadastrando, cara, simplisaço de você conseguir, beleza? Bem simples, não é daquelas que você entra e tem 2.000 números na tela, não. E claro, dá para fazer o depósito com Pix e o saque com Pix também. Bem, a outra notícia desse vídeo aqui fala sobre o Castelão. E por que isso importa pra gente? Porque tem Fluminense e Fortaleza, né? Fortaleza e Fluminense na próxima quinta-feira pela Copa do Brasil. O Castelão, ele vem passando por dois problemas muito sérios e que fizeram a Copa do Brasil, né? A CBF, divulgar a tabela da Copa do Brasil com o primeiro jogo sem estádio definido. Ou seja, a CBF não estava determinando e garantindo que o Castelão seria utilizado pelo Fortaleza nessa quinta-feira. Quais são esses dois problemas que podem acarretar no Castelão ficar de fora da Copa do Brasil, enfim, desse jogo de ida? O primeiro é o gramado. Bem, até este momento, o que a gente tem de notícia é que o Castelão vem recebendo uma quantidade gigantesca de jogos, muito grande mesmo de jogos, e o gramado não está aguentando. É nítido que hoje o Castelão tem provavelmente o pior gramado da Série A do Brasileirão. E com isso, e como eles não têm lá outras opções, como Flamengo e Fluminense que acabam tendo para poder fechar o Maracanã, a Secretaria de Esportes, que é quem administra o Castelão, recebeu uma equipe da CBF para fazer uma vistoria hoje, né, no caso ontem, né, quando vocês estão vendo já é ontem, recebeu nessa sexta-feira, para poder fazer a vistoria do gramado. Deve ser publicado ali a vistoria, o resultado disso, para saber se tem condição de jogo ou não no meio de semana, em breve pela CBF. Só que, qual que é a questão ali? O gramado do Castelão, ele tá ruim, mas ele deve ser aprovado. Muito porque o outro problema, que é o problema elétrico, que já aconteceu 3 vezes no Castelão, dois em jogos do Fortaleza, agora mais recente, né? Fora um do lado da Copa do Nordeste, e um em jogo do Ceará. Bem, esse não foi checado pela vistoria. E por que isso não aconteceu? Porque os problemas que aconteceram, elétricos ali no Castelão, foram problemas que na vistoria não teria como se checar. Um deles foi num curto em um poste que acabou passando para a subestação que alimenta o Castelão. O outro foi uma pane no gerador. Ou seja, não tem como você vistoriar e saber que tá, tipo assim, vai ter uma pane no gerador, não é algo tão não foi a estrutura diretamente ali da Arena Castelão. Então, qual que é a questão? Isso é informação oficial, tá, do Castelão. Qual que é a questão? O principal problema, que era o problema elétrico, não foi vistoriado. E o gramado, que é um problema menor, foi vistoriado. Ou seja, é bem provável de que esse jogo, de fato, aconteça no Castelão, mesmo normalmente. Qual que é a outra notícia, a outra questão? O jornalista Marcos Paulo Lima, que é jornalista do Correio Brasiliense, disse que, publicou uma notícia falando que o Fortaleza recebeu uma oferta de R$800 mil para realizar a partida no Mané Garrincha. Essa partida de ida. Seria uma compra de mando de campo. Na matéria, não diz quem que faria essa compra. Lembrando que quem fez a maior parte dessas compras foi o Rony, né, na época, mas já parece que deu ruim pro Rony aí já há um tempo. Não diz ali quem viabilizaria esse jogo, etc. Até porque um jogo de mata-mata com o mando do Fortaleza, não sei se a torcida do Fortaleza é consideravelmente grande no Mané Garrincha, do Fluminense até sendo um jogo só poderia colocar um bom público, enfim, não era jogo pra lotar, mas seria um jogo pra um bom público. Mas seria muito provavelmente, apesar da torcida do Fortaleza ela ter ali até uma conexão fácil ali com Brasília, mas seria quase uma inversão de mando, né, nesse caso, porque na hipótese mais boa pro Fortaleza, mais boa é brabo, né? Na melhor hipótese pro Fortaleza, ia ter um estádio dividido, num jogo que era pra ser mando deles.
Houve essa proposta de 800 mil, não foi sinalizado ainda se o Fortaleza recusaria ou aceitaria, enfim. Mas acredito que eles estão esperando também até essa decisão da CBF de, enfim, determinar se o jogo pode ser no Castelão ou não, e o jogo deve ser no Castelão. Sendo bem sincero, assim, é óbvio, futebolisticamente falando, era melhor que esse jogo fosse no Mané Garrincha, né? Mas acho que, até pro jogo em si mesmo, o Castelão é bem legal de acontecer. Quais são os problemas, né, pra gente, né? Agora falando de uma maneira clubista. É que a torcida do Fortaleza pode comparecer em peso, não garanto que vá, mas pode comparecer em peso. E, óbvio, né, cria ali uma atmosfera que no Maracanã vai ter também, mas enfim, que sempre atrapalha jogar. E o gramado também atrapalha a forma como o Fluminense gosta de jogar, de toques curtos, toques de aproximação. A gente viu isso, não foi uma boa partida do Fluminense lá no Castelão, no primeiro turno do Brasileirão. Vamos aguardar aí ter notícias sobre isso. E por último, a gente fala de duas notícias aí sobre Porto e Fluminense, jogadores Fluminense. Primeira, notícia do portal Netflu, intitulada Porto sinaliza aumentar proposta por Nino, falando que o Fluminense pediu pelo menos 8 milhões de euros pelo jogador, e o Porto, que tinha a ideia de pagar 4 milhões de euros, vai tentar, sinalizou agora uma sondagem de, quem sabe, mandar uma proposta, né, de 5 milhões de euros por Nino, ou seja, eles ofereceram 4, o Fluminense pediu 8, eles estão pedindo 5, então mandariam 5 agora. Só que isso tudo por 100% do de Nino. O que isso quer dizer? 5 milhões de euros por 100% de Nino daria algo em torno de 3 milhões de euros para o Fluminense. Menos do que o Fluminense almejava receber quando fez aquela conta proposta para o Criciúma e para o Tigres no início do ano. O Fluminense almejava receber ali 4 milhões e meio de dólares. O dólar e o euro estão equiparados nesse momento. Ou seja, por que o Fluminense pede 8 milhões de euros para poder vender o jogador? Porque ele tem 60%. Os outros 40% são do Criciúma. E com 8 milhões de euros, 60% de 8 milhões de euros daria ali por volta de 4 milhões e meio de euros, que é o valor que o Fluminense já queria desde janeiro. Se isso tudo vai avançar, se o Fenerbahçe, por exemplo, vai tentar a contratação e etc. O Fenerbahçe que, enfim, já tá de olho até em Gustavo Henrique do Flamengo, de repente como plano B, a gente não sabe. Fato é, chegando uma boa proposta, o Fluminense deve vender Nino, até pra fechar o ano. Aí vem aquele negócio, pô, será que não vale a pena manter Nino e segurar e apostar que a gente vai, por exemplo, ir pra final da Copa do Brasil e receber 20 milhões de reais em premiação, que cobriria ali mais ou menos essa venda de Nino? Ok, mas tem um negócio chamado fluxo de caixa, né? Tipo, você vai receber esses 20 milhões em dezembro, a venda de Nino talvez você receba agora. E aí como que você paga os salários de setembro, de agosto, se você só recebe dinheiro em dezembro? Você vai fazer um acordo com os jogadores, isso dá certo? Não é algo simples. Vamos aguardar aí pra gente ver como é que vai funcionar essa questão de Nino. Já o outro jogador que surgiu, um boato também, ao longo ali do finalzinho da noite da sexta-feira, foi André. Algumas páginas que falam sobre o Porto falaram também sobre uma possível contratação de André. Até falando aqui, ó, essa página aqui, ó, novo dossiê brasileiro, André Trindade, o médio do Fluminense, interessa ao emblema azul e branco, que irá formalizar uma proposta nos próximos dias pelo mesmo. Aí eu até achei outras páginas depois falando sobre uma possível investida do Porto em André. Sobre isso tem dois fatores. O preço, né, o Fluminense não venderia barato André nesse momento, até pela expectativa de que ao final do ano, né, ao início do ano que vem, ele seja convocado para a seleção brasileira, no nível que está sendo, receba prêmios individuais, melhor volante do Brasileirão, enfim, pode acontecer isso, a valorização ainda maior do jogador. E ponto 2, Mário Bittencourt garantiu em coletiva de que não venderia André nesta janela. E aí você pode falar, Gabriel, tá, mas o que o Mário fala não se escreve. Então, em alguns casos, sim, como a gente viu no caso do Voto Online, quando a gente entrevistou ele aqui, eu falei ali, né, e mostrei que ele falou uma coisa na campanha e tá agora arrumando desculpa de cego, sendo muleta agora, né, depois pra não cumprir. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui ele falou isso na coletiva, eu não acho que o Mário daria um tiro no pé dele mesmo, vendendo o André agora, se não fosse uma oferta, eu chamei até de oferta gilbertiana. O
que é uma oferta gilbertiana? Uma oferta fora do mercado. Tipo o Benfica pagando quase 20 milhões de reais no Gilberto. O que eu quero dizer com isso? Uma oferta de 25 milhões de euros, se não for uma oferta assim, daquelas que você olha e fala assim, isso é caô, pô. Isso é caô. Se não for uma oferta dessa, o Fluminense não vende. Eu apostaria nisso. Mário Bittencourt não perderia... Aliás, ele perderia todo o seu capital político, o seu até poder de argumentação. Porque você tem discussão sobre a venda de Luiz Henrique, não tinha chegado proposta. Agora, ele não tem discussão sobre a venda de André, com ele afirmando categoricamente em uma coletiva recente de que não venderia o jogador. Pelo que apurei, não chegou nada do Porto ainda para André. Enfim, é isso então. Não chegou nada do Porto, nem sondagem, nem nada. O único jogador que recebeu mesmo, o Fluminense chegou ali, ó, proposta, tá aqui, ó, foi por Matheus Martins, e os valores, o GE já tinha até divulgado, né, do Lokomotiv por 6 milhões e meio e da Udinese por 5 milhões de euros. Só que em parte bônus, né? Acho que era 1 milhão de bônus da Udinese, 4 mais 1, e do Lokomotiv era 6 mais 1,5 de bônus, se eu não me engano, ou algo assim. Vou até confirmar aqui nas minhas anotações para não passar informação errada. Achei aqui, ó, tá, tinha uma informação errada. 5 milhões de euros, o que a Udinese tinha oferecido, sendo 4 milhões fixos e 1 de bônus. E o Lokomotiv tinha oferecido 6 milhões e meio de euros, sendo 4 milhões fixo também e 2,5 de bônus. Ou seja, a proposta do Lokomotiv só aumentava esses bônus que devem envolver o Lokomotiv ser campeão da Champions também, né? Enfim, essas duas propostas foram recusadas, eram propostas por Matheus Martins. Tendo mais informações, a gente volta. Até a próxima. Valeu.